Amém. Então, como vocês já viram anteriormente, sobre qual assunto, né, nós estaríamos falando hoje, nós estamos continuando a tratar dos riscos para 2023, dos riscos geopolíticos globais para 2023. A gente já teve a introdução, né? Já tivemos a oportunidade de ter a introdução para poder falar um pouquinho de todos os riscos. Tratamos também do risco número 1, que é sobre a Rússia desonesta. Depois, eu falei sobre a Rússia desonesta, o Renildo trouxe para a gente, na semana passada, do Maximum Xi, né? Trazendo sobre a China. E hoje nós vamos tratar do risco número 3, que é armas de destruição em massa. E, como a gente sabe, esse artigo, né, esses artigos foram colocados para a gente pelo Ancião Parminder, no Media Broadcast Brasil. São artigos da revista Eurásia, e muito importantes, né? São previsões, né? Foram previsões feitas no ramo geopolítico para o mundo. Então, nós, como bons sacerdotes, nós temos que estar informados, né? E também sermos capazes, né, de reconhecer aqui dentro desses assuntos os pontos que também estão de acordo com o que temos estudado nas profecias. E a gente vai começar descorrendo todo esse artigo, e eu vou pedir, como sempre, né, a participação, por mínima que seja, ainda que você não tenha certeza 100% do que você vai perguntar ou vai falar, nós estamos aqui para dividir, e a participação é muito importante. Eu vou pedir se alguém puder colocar o artigo, né, à disposição, porque eu não sei se todo mundo está com o artigo em mãos, espero que todos já tenham tido a oportunidade de ler e discorrer sobre os assuntos. Muita coisa mudou desde que o artigo, né, foi colocado, porque foi no início do ano, e muitos acontecimentos já se deram, a gente pode aprofundar muito mais no artigo, com novidades, e nisso também a participação de vocês vai ser muito importante. A gente pode começar lendo o primeiro parágrafo, né? Eu vou dar início lendo o primeiro parágrafo do artigo. E eu peço a vocês que, por favor, acompanhem também, né? Que é sobre as armas de disrupção em massa ou armas de destruição em massa, né? Em primeiro lugar, porque no título, né, a gente vê traduções trazendo armas de disrupção, é importante que nós procuremos saber o que é disrupção, né? Eu acredito que vocês tenham olhado, se vocês não olharam, a gente vai falar sobre isso agora. A disrupção nada mais o conceito de disrupção é uma quebra, uma descontinuação de um processo já estabelecido. Diz-se que é algo que é disruptivo quando interrompe, quando suspende ou se afasta do funcionamento normal. E assim o adjetivo pode ser utilizado para qualificar um defeito, um comportamento ou uma ideia. Então, dito isso, a gente vai começar, eu vou ler o primeiro parágrafo.
Quando o Muro de Berlim caiu, os Estados Unidos eram o principal exportador mundial de democracia. Nem sempre de forma consistente e nem sempre com resultados positivos, mas nenhum outro país chegou perto. Desde então, na maior parte do tempo, a inovação tecnológica, muito da qual ocorreu nos Estados Unidos, tem sido uma força liberalizadora. Mas hoje, os Estados Unidos se tornaram o principal exportador de ferramentas que minam a democracia. Não intencionalmente, mas como consequência direta dos modelos de negócios que impulsionam o crescimento. Os avanços tecnológicos resultantes em inteligência artificial irão corroer a confiança social, capacitar demagogos e autoritários e interromper negócios e mercados. Então, já do início desse primeiro parágrafo aqui, a gente já vê a força que vem trazendo para a gente aqui, destacando os Estados Unidos, né? E a gente sabe aqui, desde da queda do Muro de Berlim, a gente pode colocar aí 1989, né? E com isso a gente sabe o quão importante é para a gente esse assunto, né? O quão importante e o quão ligado às profecias, né? Então, eu gostaria de abrir aqui, pedindo que alguém quisesse falar sobre esse primeiro parágrafo, qualquer detalhe que notou aqui nesse primeiro parágrafo, que gostaria de falar algo sobre. Aqui a gente viu sobre os Estados Unidos ser o principal exportador mundial de democracia. Alguém gostaria de falar sobre isso, ou sobre qualquer outro ponto neste parágrafo, para a gente começar com uma colaboração aqui? Eu vou mudar um pouco a pergunta, eu vou colocar assim, por que você acha que aqui foi colocado em primeiro lugar os Estados Unidos? Por que está começando a falar sobre armas de destruição em massa e está mencionando os Estados Unidos, como foi descrito aqui nesse parágrafo? É muito importante a participação, por favor. Oi, boa noite. Boa noite. Então, mas só para eu me entender, que talvez eu não tenha entendido legal, ele Sim. conta como arma de destruição em massa a inteligência artificial nesse contexto? Aqui, neste momento, né, eles estão colocando também a inteligência artificial. Então, Os talvez os Estados avanços Unidos... tecnológicos Isso. resultantes em inteligência artificial. É isso que eu ia falar. Talvez os Estados Unidos seja a maior fonte de avanços tecnológicos que deu origem à inteligência artificial. E na minha percepção, embora eu possa estar errada, né, mas na minha percepção, a inteligência artificial tem um potencial negativo muito alto, uma arma muito poderosa na mão de quem produz fake news, por exemplo. Então, isso pode destruir muitos laços diplomáticos e criar muitas confusões no que diz respeito à geopolítica no mundo, mas posso estar errada. Não, eu acho que tem tudo a ver, sim, o que você colocou. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário a respeito? O Gabriel está com a Sim. mão levantada. Ah, que bom que você me avisou, Rose. Gabriel, você pode falar. Boa noite, bom sábado. Boa noite. Enilde, então, respondendo a sua pergunta, o que me chama a atenção, em primeiro lugar, é o título, né? Porque ele faz um jogo de palavra aqui, né? Lembra de armas de destruição em massa, mas não são armas de destruição em massa, são armas de disrupção em massa, né? Então, por que eles traçam esse paralelo com queda de Muro de Berlim, né? Porque a gente faz referência a um tempo onde havia uma Guerra Fria, onde o medo era armas de destruição em massa, armas nucleares.
e traço o paralelo para nosso tempo, onde as armas de disrupção em massa, né, que fala que sendo exportado pelo país que mais promoveu a democracia, agora são exportadores de armas que minam a democracia, né? Ou seja, a inteligência artificial tem se tornado um problema seríssimo para a democracia, em forma de bots, de fake news, né, de influência a eleições de uma maneira que não tem como traçar e provar quem está por trás, né? Então, eu achei interessante que esses títulos todos são assim, eles em si já dão uma ideia aonde eles querem chegar, né? Que eles estão sugerindo. Sim. E dando continuidade, mais alguém gostaria de falar? Sim, Hum. aqui também isso surge, né, da consequência que está aqui no parágrafo, direta dos modelos de negócios que impulsionam o crescimento, né? Sim. Sim, a gente vai poder falar mais sobre isso aqui também, sobre esse desenvolvimento também, né? E como impulsionam esse crescimento também, né? Que impulsiona o crescimento, mas isso aqui está trazendo para a gente sobre o fato dos Estados Unidos eles exportar as ferramentas, né, que minam a democracia. Então, com isso, com os modelos de negócios que a gente também entende, que a gente está falando na área de tecnologia, né? Então, a gente sabe que isso só tende mesmo a crescer, né? A minar a democracia através desse desenvolvimento tecnológico. Lógico que a gente tem que colocar que o desenvolvimento tecnológico é uma coisa que é necessária, né? A tecnologia, nós não podemos ser demagogos e dizer, de falar mal sobre a tecnologia, porque nós usamos a tecnologia todos os dias. O próprio fato de nós estarmos agora podendo fazer, né, realizar as reuniões através do Zoom, é prova disso, né? Mas, como tudo, nós sabemos que tudo que o homem cria e desenvolve tem dois lados, né? E pode ser usado de uma forma que vai melhorar para a humanidade e de uma forma que não vai, que vai prejudicar. E quando a gente começa a falar sobre valores, sobre negócios, sabendo que na área de tecnologia são negócios bilionários, né? Então, a gente sabe que aí muda bem de figura com relação ao bem comum, se a gente puder colocar assim, né? Alguém gostaria de ler o segundo parágrafo, por favor? Começa com este ano. Posso ler? Sim? Este ano será um ponto de inflexão para o papel da tecnologia disruptiva na sociedade. Uma nova forma de IA, conhecida como IA generativa, permitirá aos usuários criar imagens, vídeos e textos realistas com apenas algumas frases de orientação. Grandes modelos de linguagem como o GPT-3 e o GPT-4, que será lançado em breve, poderão passar com segurança no teste de Turing, um Rubicon, para a capacidade das máquinas de imitar a inteligência humana, e os avanços em deepfakes, reconhecimento facial e software de síntese de voz tomarão o controle sobre a imagem de alguém, uma relíquia do passado. Aplicativos fáceis de usar, como ChatGPT, não sei se fala assim, e Stable
Diffusion. Uhum. Diffusion, permitirão que qualquer pessoa minimamente experiente em tecnologia aproveite o poder da IA. Na verdade, o título desse risco foi gerado pelo primeiro em menos de 5 segundos. Então, alguém quer fazer algum comentário com relação a esse... Nós vamos começar assim, a gente vai ler o parágrafo e vamos comentar sobre ele, né? E esse parágrafo aí, logo no início, né, quando fala sobre tecnologia disruptiva, né? Quando vocês entendem o que é tecnologia disruptiva? Alguém que pegou esse texto e discorreu sobre ele, viu sobre tecnologia disruptiva? Que está colocando muito bem aqui, que este ano será um ponto de inflexão, o papel da tecnologia disruptiva na sociedade. Enilde, Sim? Gabriel, Sim. a primeira expressão que me chama a atenção é ponto de inflexão, né? Um termo que tem usado muito nos estudos proféticos, não? Outra palavra seria um ponto de virada, não? É onde algo muda de direção, não? Ponto de inflexão. Então isso já chama minha atenção, né? Achei legal que o próprio título tem sido gerado por inteligência artificial. Mas, assim, disruptiva é porque gera muita confusão na sociedade, não? As pessoas estão divididas, né? Se isso, de repente, traz grandes oportunidades, as pessoas não sabem nem diferenciar sobre o que é um fake news e o que não é, né? Já temos toda uma geração de pessoas que estão se alimentando somente, né, de grupos de WhatsApp, com informações duvidosas e tal. Imagina agora com uma tecnologia, você precisa só colocar palavras-chave, ele te gera um texto muito bem elaborado, que, assim, se você não for muito bem preparado, é muito fácil você achar que foi escrito por uma pessoa assim muito competente, e é muito fácil você criar uma confusão gigantesca, né, na cabeça das pessoas. E já está acontecendo. Exatamente. E como você já colocou aqui sobre disruptiva, né, também, e falando da tecnologia sendo usada para isso, a gente já tem vários exemplos, né, que a gente de eleições, né, interferindo na política, né, por assim dizer, nas eleições, e já vimos também julgamentos, né, a gente teve a oportunidade de ver aqui sobre alguns artigos que tratavam de julgamentos, e o quanto o fato de haver do público, né, de ser público e de todos terem acesso a informações que muitas vezes não era distribuído esse acesso, e com isso houve uma mudança, né, de pensamento dos jurados. Também ficou muito aberto, então deu a possibilidade das pessoas questionarem ou aquele lado que usou mais da tecnologia para poder disseminar desinformação, conseguiu avanços que, por outra forma, se tivesse sido como antes de haver a tecnologia que expõe tudo, né, de forma tão aberta e tão grandiosa, que, como eu disse, para algumas coisas pode ser muito bom, para algumas situações pode ser muito benéfico, para outras situações pode ser maléfico, né? E até colocar em risco, coloca em risco a justiça em si, né? E a Rose, quando lendo aqui, né, falou sobre o GPT-3 e o GPT-4 em português, a gente ouve falar mais GPT, né? E aqui falou que em breve será lançado, porque quando esse artigo foi
colocado, ainda não tinha sido lançado ainda, né? Mas a gente sabe que o ChatGPT, o GPT, que quer dizer em inglês, né? Generative Pre-trained Transformer. Então, já por este nome, né, a pessoa que pouco souber inglês, mas quando lê o Transformer, qual é a primeira coisa que vem à mente quando fala o Transformer? É uma coisa bem simples mesmo. Eu gostaria que alguém falasse aqui para a gente. Quando a gente lê Transformer, qual é a primeira coisa que vem em mente? Não sabendo muito inglês. Hã? Informação? Sim, mas ainda não é esse ponto que eu queria, assim, colocando de uma forma bem simples. Mudança. É transformação, é a, mudança. a, Transformar, né? será que Isso. seria tá. Mas o que eu estava querendo colocar aqui, os mais jovens talvez tenham Tecnologia, se né? conectado. Hã? Oi? A tecnologia com os carros que se transformam em robôs. Sim, isso falando já, colocando para uma coisa de filmes, né? Que tinha os Transformers. Eu não sei se todos aqui já ouviram falar, mas era aqueles carros que se transformavam em robôs. Depois, com o tempo, acho que tinha também aviões, algumas coisas do gênero que se transformavam. Então, por menos que a gente saiba de inglês, mas a gente sabe que é a respeito de transformação. Lógico que não tem nada a ver com isso, né? Não é sobre essa transformação aí de figura nesse sentido agora que a gente está falando, mas o GPT quer dizer Generative Pre-trained Transformer, que, na verdade, esse GPT-4 é um modelo de linguagem, uma linguagem grande, multimodal, que foi criada pela OpenAI, que seria a OpenAI, né, a inteligência artificial. E é o quarto modelo dessa série GPT. Para quem é mais ligado com relação à tecnologia e acompanha, né, os desenvolvimentos, já teria ouvido falar do chat GPT antes, mas a gente sabe que depois desse lançamento, que foi em 14 de março desse ano, do GPT-4, então isso se tornou assim, mais aberto, mais público, devido a alguns especialistas, ou mesmo a mídia, colocar de uma forma mais temerosa com relação ao GPT, né? E ele foi lançado em 14 de março e se tornou publicamente aberto de forma limitada por meio do GPT Plus, né? Com seu acesso ao API comercial sendo provido por uma lista de espera. Então, assim, houve um lançamento e devido ao boom que foi feito, né, com relação a esse lançamento, havia lista de espera para poder ter acesso a essa tecnologia. E para que serve o GPT-4? Alguém sabe dizer para que é usado o chat GPT-4 ou o chat GPT? Alguém sabe dizer? Alguém tem ideia do que seja? Já ouviu falar? Então, isso aí tá bombando no Instagram, tá todo mundo usando, na verdade, assim, né? Pelo que eu posso perceber. Claro que o que é exposto tem a finalidade positiva, mas a gente sabe muito bem que é perversível, né? Evidentemente, inclusive pode ser essa a real intenção, mas é feito para responder perguntas de todo e qualquer gênero de maneira contextualizada, elaborar frases, textos, legendas, tudo. E como na internet isso é um meio de trabalho, inclusive, legendar vídeos, legendar postagens, publicações, isso é um meio financeiro já, entendeu? Para fazer trabalhos de escolares, está sendo usado de todas as maneiras possíveis. Realmente.
E tem se falado também muito na mídia, né, sobre isso, desde esse lançamento em março, e mais adiante, depois do lançamento, porque aqui, lógico, foi dito que havia uma lista de espera e tudo, mas a gente sabe que para os países desenvolvidos, nos Estados Unidos, por exemplo, já ficou o chat GPT-3, ele já era mais disponível, né? E a gente foi bem noticiado a respeito das escolas nos Estados Unidos estarem proibindo o uso, né? Porque muitos alunos, tendo acesso mais fácil, né? Muitos alunos estavam usando o ChatGPT para desenvolver trabalhos escolares, teses, e a partir desse alerta das escolas nos Estados Unidos, então começou a se divulgar mais ainda, aí que tornou assim mais público, né, sobre o ChatGPT-4, né, ou o ChatGPT-4. E além de texto, né, ele pode receber imagens como entrada. Então, o GPT-4 tem a capacidade de descrever o humor em imagens, resumir texto a partir de capturas de tela. Então, assim, só de saber de uma potencialidade assim, já se imagina o uso, não sendo um uso adequado, a gente já imagina o desenvolvimento de quê a partir do uso dessa tecnologia, não sendo o uso adequado. Alguém gostaria de falar? Gente, acompanha comigo para eu ir falando aqui, também perguntando e vocês respondendo, para ser interativo. É um assunto necessário para nós, como todos os outros que a gente já tratou, mas é um assunto que é muito falado, mesmo que você não tenha uma contribuição grande para falar, mas vamos participar, vamos fazer desse momento aqui um momento para a gente dividir informações. Então, eu vou Nilde, repetir. Alguém já vai pode falar? repetir primeiro. Não está dando para te ouvir, Gabriel. Pode repetir primeiro. Ah, tá. É porque eu quis dizer assim, o uso indevido do ChatGPT, depois de eu ter lido aqui que ele, além do texto, ele pode receber imagens como entrada e tem a capacidade de descrever humor em imagens e resumir texto a partir de capturas de tela. Então, ele sendo mal usado, aplicado de forma errônea, o que a gente teria de resultado disso? Uma coisa que a gente tem falado muito sobre. Desinformação, né? Fake news. Exatamente, exatamente. Então, a gente vê aqui também que pode acelerar, já tem acelerado, né, muito isso, né? Sobre a desinformação, sobre as fake news. E quando Rose leu aqui também o texto, ela falou aqui sobre teste de Turing, né? Quando disse que haveria um lançamento, falou que passaria com segurança no teste de Turing. Um Rubicon para a capacidade das máquinas de imitar a inteligência humana. O que é isso, na verdade? Nilde, eu acho que eu lembro. Gabriel aqui. Se eu não me engano, o teste de Turing é apenas um teste onde você coloca um ser humano de um lado para interagir com uma máquina, e se a pessoa não estiver conseguindo distinguir se está falando com uma máquina ou ser humano, passou do teste. Não, não é assim uma coisa tão inédita, vamos dizer, né? Não é só com essa tecnologia que isso veio, não? Mas chegou a um ponto que realmente eu acho que muita gente não teria como saber dizer com quem está falando, se é com ser humano ou com máquina. É um teste básico para se testar uma inteligência
uma suposta inteligência artificial, né? O Rubicon é um rio, né? Então, se você passou dele, você está do outro lado e já entra um novo território, né? Exato. O Rubicon... Perdão, ele falou isso e eu lembrei que tem muito casos de pedofilia acontecendo dessa exata maneira. Do outro lado da tela, não tem como saber se é uma pessoa normal, se não é. Claro que, né, entre outras estratégias malignas, evidentemente, mas é através da inteligência artificial que muitos homens se passam por mulheres, inclusive, e a figura feminina gera segurança, gera confiabilidade, acessa fotos de nudez das meninas e vende na internet, que é crime, pelo menos no Brasil. Então, está sendo usado de maneira deliberada também, nesse ponto, nesse crime. Sim, sim. E sendo usado, inclusive, de múltiplas formas, né? Como às vezes é para um teste de algo, né? Procura descobrir sobre aquela criança ali, o que interessa aquela criança, entra naquele assunto, como a imagem que é apresentada não é a imagem real, né? Pode colocar qualquer imagem pública, inclusive, né? Para que haja confiança, né? Alguma imagem de algum ator ou um influenciador, alguém, e assim entra em contato com crianças, jovens e até adultos estão também, porque como o Gabriel bem colocou aqui, esse teste de Turing é justamente para reconhecer se foi feito por uma máquina ou não, mas neste ponto que está do ChatGPT 4, já é muito difícil, até para os especialistas, identificarem quando é feito por uma máquina ou não, né? Então, é bastante sério. E o Gabriel também explicou sobre o Rubicon, né? Que seria fazer algo que você não pode mudar mais tarde e influenciará fortemente os eventos futuros. Então, já está sendo colocado essa interpretação do ChatGPT 4 como uma coisa muito séria, e passando pelo teste de Turing, estando como um Rubicon, a gente sabe que se isso ficar aberto e liberado completamente, o quanto de prejuízo vai trazer. Já o fato de ter sido lançado, né, porque não consegue mais segurar, né, tudo isso. E, continuando no artigo, fala que esses avanços representam uma mudança radical no potencial da inteligência artificial para manipular as pessoas e semear o caos político. Quando as barreiras de entrada para a criação de conteúdo não existem mais, o volume de conteúdo aumenta exponencialmente, tornando impossível para a maioria dos cidadãos distinguir com segurança o fato da ficção. A desinformação florescerá e a confiança, a base já tênue da coesão social, do comércio e da democracia, se desgastará ainda mais. Isso continuará sendo a principal moeda da mídia social que, em virtude de sua propriedade privada, falta de regulamentação e modelo de negócios que maximiza o engajamento, é o terreno fértil ideal para que os efeitos disruptivos da inteligência artificial se tornem virais. Então, mais uma vez aqui, desmiuçando ainda mais, né, esses perigos, né, esses riscos que o avanço da tecnologia, não da tecnologia, mas da inteligência artificial vem trazendo para a humanidade, né? E a gente também sabe de vários exemplos onde já foi usado e assim, de uma forma devastadora, né? Atrapalhou muitas decisões ou fez com que muitas decisões fossem tomadas seguindo, de uma certa forma, uma desinformação, né? Porque a ficção, né, ela é colocada de uma forma, como está bem colocado aqui, que fica difícil distinguir com segurança o que é fato da ficção, né? A gente
tem muitos exemplos disso hoje, temos ouvido falar muito sobre isso. Aqui está trazendo mais uma vez que a desinformação florescerá, e a confiança que é a base já tênue da coesão social, do comércio e da democracia, se desgastará ainda mais, né? Então, a gente vê aqui falando da falta de regulamentação e modelo de negócios que maximiza o engajamento. Vamos falar sobre isso. Como que a gente pode falar sobre essa falta de regulamentação e modelo de negócios que maximiza o engajamento? Alguém coloca aqui algo sobre esse assunto, por favor. Vamos colocar aqui, vamos falar sobre isso. Ô, Renilde, Sim. é interessante que você, eu acho que no início da sua fala aí, você pontuou o tempo do fim, né? Você falou de 89, né? Uhum. E algo que marca realmente profundamente o nosso tempo, o tempo do fim, da nossa era, é realmente a questão do avanço da tecnologia da ciência. A gente está muito essa nossa geração, que é a última, ela está muito invasada, né, com a questão da ciência, desse deslumbrar da tecnologia como um todo, né, em todos os campos. Uhum. E o que eu estou vendo você falar aí, e o pessoal interagir e comentar, e você acabou de pontuar, acabou de assinalar agora uma coisa interessante. É que o que acontece é esse avanço da ciência, da tecnologia, que é justamente a nossa época, o que a gente percebe, o que pelo menos eu percebo, é que ele avança muito rápido, é muito veloz, e, ao mesmo tempo, a mão de obra humana não consegue acompanhar de forma tão rápida uma maneira de acompanhar esse crescimento de forma para se defender, para se proteger desses casos absurdos, negativos que vão surgindo. Existem as mentes fantásticas que trabalham com isso, não é? Diríamos assim, que usa a tecnologia, a ciência, para essas partes ruins, errada, como já foi pontuado pela Rayane, você mesmo, né? Desinformação, fake news. A gente viu isso agora recente no governo Trump, no Brasil aqui com o governo Bolsonaro, e outros países também de extrema-direita, a gente está percebendo isso. Na questão também de desviar adolescentes, jovens para o caminho errado, né? Usando imagens de pessoas populares, famosas, enfim. E, ao mesmo tempo, esse avanço é tão rápido que leva, acho que, um tempo também para o próprio ser humano, eu acho assim, ele enxergar isso, ver isso, e agora buscar uma defesa. Não sei se você está conseguindo entender o que estou falando, né? Não anda, a velocidade do ser humano nessa questão de se proteger não é a mesma velocidade como avança essa ciência. Então, ela fica um pouco para trás. E aqui também, Marcos, a gente já pode colocar aqui também, de uma certa forma, essa dificuldade também, não só para se defender, mas também para acompanhar, como você disse, se a gente colocar aqui numa forma de conseguir trabalho. A sociedade, a gente sabe que muito da população não tem condições de acompanhar, não tem condições de ter todo esse desenvolvimento, e às vezes até estudar sobre isso, conhecer mais de tecnologia, para se apresentar, que hoje, para você conseguir uma vaga de trabalho, né, em escritório, não só em escritório, até mesmo nas linhas de produção, né, para as linhas de produção, e quase que em tudo hoje é pedido, né, esse desenvolvimento, esse conhecimento, conhecimentos básicos que não são tão fáceis, de tão fácil acesso para todos. Imagine, como você está colocando aí, de forma mais ampla, né, de forma mais requintada, de forma mais desenvolvida.
né? Sim, Dependendo da classe social, as pessoas não têm como conhecer disso tudo, ou mesmo, por mais fácil que esteja exposto, muitas vezes é preciso também experiência. Então, de um lado, muitos conseguem ser autodidatas e conhecer e desenvolver, de outro, a pessoa não consegue, dependendo da idade, dependendo da condição, do conhecimento, a pessoa não consegue, as pessoas não conseguem desenvolver tanto sobre isso. Nas escolas, colocar, disponibilizar para os alunos, todos os alunos terem a possibilidade, mas muitas vezes esses alunos vão ter possibilidade nas escolas, mas não vão ter possibilidade em casa, né? A gente viu que durante a pandemia, e que estava tendo o estudo híbrido, né? Quão foi difícil para tantas pessoas que moravam no meio rural, para pessoas que moravam mais distantes, que às vezes gastam 2 horas para chegar na escola, mas lá tem a condição e em casa não tem, a gente pode colocar sobre isso também, né? E aqui está falando sobre que não há uma regulamentação, né? Isso com relação, também a gente fala da propriedade privada, da regulamentação de modelo de negócios, porque hoje qual é o modelo de negócio que é mais difundido? Né? A gente sabe que é o negócio online, né? E também é aquele negócio que você mesmo vai apresentar o seu negócio da forma que você deseja. Não há muita regulamentação em muitas coisas e também não para as plataformas, né? Essas plataformas de tecnologia, elas são as que dão maior rentabilidade hoje, né? Estão ganhando bilhões, mas não há uma regulamentação para estar até estar regulamentando, colocando os parâmetros, as regras de negócio, de propriedade privada, né? De estar analisando que conteúdo pode ser passado ou não. Então, a gente sabe que houveram muitos julgamentos e isso continua, porque tenta-se colocar regras, né, e leis para regulamentar essas plataformas, e não tem sido fácil, porque até mesmo aqueles que vão fazer essas leis, que vão preparar, muitas vezes eles não têm o entendimento que os desenvolvedores têm, né? E não sabe até que ponto, até onde pode estar, de uma certa forma, controlando sem prejudicar, né? E também não pode se privar de um modo total de haver o desenvolvimento da tecnologia. Então, é bem delicado, né, para a gente estar... Sim. Parece que o Gabriel está com a mãozinha levantada aí. Desculpe, gente, que eu não estou vendo, mas sempre que vocês puderem me avisar, tá? Vai ser bom. Sim, Gabriel, pode falar. Oi, Rineude, sim. O que eu estava pensando é que tem esse problema, né, que há pessoas que usam, né, essa tecnologia para fazer coisas ruins e tal, isso realmente é um problema, né? Agora que eu enxergo, né, eu tenho ouvido algumas matérias sobre ali e tal, o que é uma real preocupação é que eu não sei quanta gente, né, de nós assim entende a capacidade dessa assim chamada inteligência artificial. Não é assim por acaso que se fala em inteligência artificial, tá? Porque essas tecnologias têm uma capacidade de aprenderem sozinhas, tá? Na sua interação com o ser humano, elas vão sozinhas se aperfeiçoando cada vez mais, de uma maneira que certamente em algum momento foge completamente do controle do que um ser humano pode acompanhar ou entender, né? Então, sim, no nível tecnológico, a ciência, ela seguiu um certo ritmo, uma velocidade, né? De acordo com a capacidade do ser humano, né? De fazer pesquisa, de descobrir coisas e tal, né? E foi relativamente
rápida ou lenta, dependendo do tempo, não? Agora, isso aí é como um catalisador, não é? Essa tecnologia, ela tem uma capacidade de avançar numa velocidade que a gente não vai ter como acompanhar. A gente não vai entender onde estão os problemas éticos de segurança envolvidos para o ser humano, porque a gente simplesmente não vai entender a complexidade do que essa máquina está fazendo, não? Então, a gente está brincando com uma caixa de Pandora, não tem volta. Essa tecnologia está aí, está acessível, e ela já está fugindo assim completamente do controle, né? É uma ilusão achar que tipo, mas é só para isso, só para aquilo. Essa tecnologia é muito mais capaz do que a gente talvez já tenha sonhado, né? Sim, com certeza. Continuando aqui no artigo, esses avanços terão efeitos políticos e econômicos de longo alcance. Essa frase em si, ela já nos diz muito, nós já tivemos, como eu tenho repetido aqui, vários exemplos de situações em que decisões foram tomadas de forma errônea, e a gente sabe os efeitos nas eleições, né? Pelo mundo, que não foi diferente para a gente aqui também. Então, assim, nem vou discorrer sobre esse ponto aqui, porque todos nós já devemos estar bem inteirados a respeito disso, e a gente vai continuar falando, e esses pontos vão continuar permeando os assuntos aqui no artigo. Demagogos e populistas usarão a inteligência artificial como arma para ganhos políticos limitados às custas da democracia e da sociedade civil. Já vimos nomes como Trump, o brasileiro Jair Bolsonaro, o húngaro Viktor Orbán usarem o poder da mídia social e da desinformação para manipular eleitorados e vencer eleições, mas os avanços tecnológicos criarão vantagens estruturais para cada líder político usar essas ferramentas, não importa onde eles se sentam no espectro político. Atores políticos usarão inovações da inteligência artificial para criar exército de baixo custo, de bots semelhantes a humanos encarregados de elevar candidatos marginais, vender teorias de conspiração e notícias falsas, alimentar a polarização e exacerbar o extremismo até a violência. Tudo isso amplificado pelo eco da mídia social. Câmaras. Gente, aqui a gente tem um exemplo perfeito, dois exemplos perfeitos para falar sobre este parágrafo. E quais seriam esses dois exemplos de fatos que já aconteceram? O que está escrito aqui já aconteceu, pelo menos por 2 vezes, de forma divulgada mundialmente. Quais seriam esses 2 acontecimentos? As eleições... Trump e Bolsonaro. Trump e Bolsonaro? Sim. Aqui já falou de Trump e Bolsonaro. Eu estou querendo trazer mais da segunda parte do parágrafo, que está falando atores políticos daqui até o final desse parágrafo. A gente teve 2 acontecimentos de repercussão mundial, pelo menos 2, esses 2 de repercussão mundial, que a gente pode exemplificar aqui. Você fala a guerra da Croácia com a Rússia? Não exatamente. Atores políticos usarão inovações, inteligência artificial, para criar exércitos semelhantes a humanos, de robôs, seria de robôs, né? Máquinas encarregadas de elevar candidatos marginais,
vender teorias de conspiração e notícias falsas, alimentar a polarização e exacerbar o extremismo até a violência. Tudo isso amplificado pelo eco da mídia social, câmeras. Você está falando de algum evento específico que já aconteceu? 2 eventos específicos, sim. Um no deles Brasil e um seria, fora do Brasil. o do John Depp seria um? Ou você está falando de política? Aqui, eu estou querendo dizer do ataque ao Capitólio, Uhum. e aqui, no ataque 8 de janeiro. aos 3 poderes. Sim, sim, exatamente. Vocês conseguiram visualizar isso aqui? Nessa parte do parágrafo? Porque é perfeito, se encaixa perfeito. Sim, é porque, pelo menos para mim, eu meio que generalizei isso a trumpismo e bolsonarismo. Só não isolei o acontecimento. Aqui, exacerbar o extremismo até a violência. A gente sabe que também durante as campanhas a violência cresceu muito, mas aqui, né, nos 2 exemplos que eu estou tentando lembrar para a gente vê com clareza, certo? Sim. Não, E sem tudo dúvida. isso amplificado pelo eco da mídia social, câmeras, Agora ficou mais claro, ficou mais compreensível mesmo. não é? Muito bom. Isso. Essas ferramentas também serão um presente para os autocratas empenhados em minar a democracia no exterior e sufocar a dissidência em casa. Aqui, a Rússia e a China lideram o caminho. Né? Para quem falou aqui sobre a guerra na Ucrânia, né? Com base em sua subversão das eleições americanas de 2016, bem como nas campanhas de desinformação na Ucrânia e na Europa Oriental. Moscou intensificará seu comportamento desonesto. Nós vimos sobre a Rússia desonesta. E aqui está dizendo, consulte o risco número 1. Com novas operações de influência, nós temos falado sobre guerra de influência desde 2018, certo? A Anciantes vem trazendo para a gente. Direcionadas aos países da OTAN. Aqui, no caso, está de acordo com essa parte aqui, está trazendo sobre a OTAN. As eleições parlamentares polonesas de 2023 são algo mais óbvio, mas outras também serão vulneráveis. Todas as eleições, gente, todas as eleições serão vulneráveis. Enquanto isso, Pequim, que já usa sensores de tecnologia móvel, reconhecimento facial para rastrear os movimentos, atividades e comunicação de seus cidadãos, implantará novas tecnologias não apenas para aumentar a vigilância e o controle de sua própria sociedade, mas também para espalhar propaganda nas redes sociais, mídia e intimidar as comunidades de língua chinesa no exterior. Quando nós vimos o estudo também sobre a China, a gente conseguiu ver, né, o regime, como esse regime autoritário, como esse regime controlador também perdeu espaço, né, quando por demais quis controlar e prender o povo, né, em casa, por causa da Covid-0, né, que foi colocado lá para a China, mesmo depois dos países desenvolvidos, de vários países, bem dizer, todos os países já terem cessado, o governo chinês decidiu continuar com a Covid-0, prendendo as pessoas em casa, forçando essas pessoas a ficar em casa. Houveram acontecimentos de incêndios, que foi muito divulgado, né, que no incêndio várias pessoas morreram por não poderem, por acreditar não poderem sair de casa, por não poderem sair de casa porque em certos locais onde as pessoas estavam saindo muito, o governo mandava trancar, ser vigiado, então pessoas também pagaram com suas próprias vidas, né, por causa desse domínio radical, né, por assim dizer. E
A gente aqui também vem trazendo, né, sobre a guerra na Ucrânia e sobre a influência direcionada aos países da OTAN. A gente sabe que a OTAN, no início, já vinha em uma certa decadência no início da guerra da Rússia, né? Quando a Rússia começou a atacar a Ucrânia, o quão desacreditada estava a OTAN. E a gente já viu também falando sobre esses assuntos aqui. Como está a OTAN hoje? Alguém gostaria de falar? Como está sendo falado da OTAN hoje? Vamos, gente, vamos participar, vamos falar da OTAN. Hoje está poupando, está cheio de... Está bem baixinho, pelo menos para mim. Está poupando, cheio de poder. Eu não consegui ouvir. Poderia repetir, por favor? Está cheia de poder, Agora eu poupando. ouvi bem. Sim. A OTAN está neste momento, né, muito, muito em alta. E os países vizinhos à Rússia, né, os países que estão ali nos limites com a Rússia, eles que sempre pleitearam estar na OTAN, neste momento, eles estão conseguindo ser ouvidos, eles estão conseguindo a atenção, eles estão conseguindo a adesão. Quando não há adesão, eles estão sendo ouvidos e, pouco a pouco, isso está acontecendo. Nós tivemos notícias essa semana. Alguém quer falar para a gente sobre as notícias que a gente ouviu sobre a OTAN essa semana? Ou a semana passada, né? No decorrer dessa semana? Bom, como a gente não tá tendo a participação agora nesse momento, eu vou deixar mais para o final para a gente falar, mas eu quero ouvir alguém falar sobre as notícias com referência à OTAN nessas semanas, tá bem? Então, continuando aqui, a gente já vai para finalizar. Antes disso, eu vou voltar a perguntar sobre a OTAN, para que alguém possa colaborar com a gente aqui. Nós vamos falar aqui sobre a proliferação da inteligência artificial, que terá profundas implicações além da política. As empresas de todos os setores enfrentarão novos riscos de reputação quando os principais executivos ou contas forem representados com intenção maliciosa, desencadeando escândalos de relações públicas e até vendas de ações. A inteligência artificial generativa tornará difícil para empresas e investidores distinguirem entre engajamento genuíno e sentimento, por um lado, e tentativas de sabotagem por hackers, investidores ativistas ou rivais corporativos, por outro, com implicações materiais para seus resultados. Cidadãos ativistas, trolls e qualquer um no meio serão capazes de causar crises corporativas, gerando volumes suficientes de tweets de alta qualidade, análises de produtos, comentários online e cartas a executivos para simular movimentos de massa na opinião pública. Muito sério esse assunto. Como a gente já falou aqui, pode ser usado de forma massiva, né, no sentido de distribuir a desinformação com muito mais facilidade e até formar opiniões através disso, porque a gente sabe que há
polarização muito grande em tudo hoje, né? E a proliferação da inteligência artificial sendo usada de forma incorreta, ela faz com que isso seja promovido, no sentido de que a gente já sabe hoje, você faz uma pesquisa sobre algo e você vê sobre isso um vídeo ou lê um texto, e depois, em outro momento, quando você abre ou o seu computador, ou o seu celular, um iPad, onde quer que você esteja fazendo essa pesquisa, você vai receber vários outros vídeos, vários outros textos sobre esse assunto. A gente vê também, vai ter um estudo só sobre o TikTok também, que é outra plataforma, é uma das plataformas, né? E você vê uma coisa, vê sobre um assunto, nem é tão indicado, né? A gente está olhando os TikToks, mas você vê sobre um assunto e depois é um bombardeio daquele assunto para você. E tudo isso através já é o uso da inteligência artificial. Com isso, dividindo, porque as pessoas que são mais propícias para o lado A vão tender a receber notícias sobre o lado A. As pessoas que são mais propícias têm as suas ideias preconcebidas ou as suas... já têm as suas... me faltou a palavra agora. Você já está mais para um lado, você vai receber somente informações, em sua maioria, informações que vão te agradar. Então, a tendência é você não se formar no geral. É você polarizar, é você ficar informado e acompanhando aquilo que te interessa. Que você já tem uma ideia preconcebida, não é isso que eu quero falar. A palavra está me fugindo agora. Mas eu gostaria de saber se alguém já pode falar sobre a ONU, da notícia dessa semana da ONU. Perdão, da OTAN. Perdão. Hilde, Sim. não sei se é o que você está procurando, mas uma das coisas que essa semana foi bastante falada era a questão da Ucrânia poder entrar na OTAN ou não. É algo que já tem sido discutido há muitos anos, né? E que agora começaram a haver alguma relevância por causa dessa guerra com a Rússia, né? Sim, sim. A gente sabe que já era a Finlândia, a Suécia e a Ucrânia que estavam pleiteando fazer parte da OTAN. E dessas três nações, qual que já teve uma resposta positiva? A Finlândia já teve a resposta positiva em relação a isso. A Suécia teve um debate, mas creio que também foi aceite. E, por fim, só falta finalizar com a Ucrânia, que é uma situação bem diferente pelos acontecimentos atuais. Da Suécia, inclusive, a situação é que estava dependendo de uma aprovação do governo da Turquia, porque precisa todas as nações que estão que fazem parte da OTAN estarem de acordo, né? E nesse caso não, a Turquia não está de acordo. Então, a princípio, o Erdogan deu positivo, deu um sinal positivo, né? Mas para a adesão da Suécia, mas agora ele voltou atrás. Ele voltou atrás, não deu uma resposta tão positiva à adesão da Suécia. Ainda está dependendo ainda dessa resposta por parte de Erdogan, que é o presidente da Turquia. Mas já está bem encaminhado, bastante encaminhado para isso. Oi? Pelo que eu lembro, ele tentou se aproveitar, né, de dar um voto favorável, né, para ver se ele podia apressar
forçar a entrada da Turquia na União Europeia. Na União Eles estão Europeia, certo. muitos anos tentando entrar e Sim. não estão conseguindo, né? Então ele falou Uhum. assim, vamos acelerar nosso pedido, né? E vai que a gente dá um voto favorável, né? Certo, isso mesmo. Ele tentou se aproveitar, mas com isso, né, ele voltou atrás, ele ainda não deu uma resposta definitiva, né? E está se aguardando aí uma resposta, mas as tratativas estão bastante avançadas. E caminhando agora para esse último parágrafo, antes de a gente entrar nesse último parágrafo, eu gostaria de ter a participação de alguém para falar para a gente sobre a câmera de eco. O que seria a câmera de eco? Oi, Rê. Oi. A câmera de eco, elas são é como se fosse não, na verdade elas são é um termo, né, que é usado como se fosse uma acústica, né, onde o som ele reverbera, como está na Wikipédia, no invólucro oco. E o que significa isso, né? Isso significa o reproduzir, o repercutir de ondas sonoras, digamos assim, essa reprodução, e que seria envolvido por algo vazio, algo oco, né? E para onde que a gente leva isso? É uma situação onde você vai ver informações, ideias, crenças que são amplificadas, né? São reforçadas pela comunicação com repetição, dentro de um sistema definido, e que seria dentro de uma câmara de eco, né? Ou seja, são informações que vão se dando ali dentro dessa câmara, entre aspas, são pessoas que têm suas próprias ideias, procuram a encontrar aquilo que satisfaz suas próprias ideias, suas próprias opiniões, entende? E dentro disso, essas pessoas acabam ficando apenas com aquilo que elas próprias pensam, né? E como que isso funciona, né? Isso vem exatamente pela internet, né? Sim. Por esse acesso à informação que está aumentado numa escala enorme, enquanto essas pessoas usam de uma forma quase, na verdade, como se fosse um acesso de satisfação pessoal, né? E daí, Rose, se eu posso complementar aqui, daí a gente vê bem claro um resultado que são um efeito manada, né? Que pessoas que têm o mesmo pensamento, que têm os mesmos vieses, né? Os grupos vão se formando, né? Com isso. E muitas pessoas sendo envolvidas nisso, né? Sendo impulsionadas através da inteligência artificial, que consegue recolher aí pequenos detalhes dos gostos, dos vieses e encaminhar para esse ponto. É como você disse, que a pessoa começa a receber só as informações que ela buscou, que diz respeito ao que ela gosta. Aos gostos, né? Que é os algoritmos, os seus gostos. E as redes sociais são
fundamentais para isso, e a gente sabe o Facebook, o Twitter, como você falou, o TikTok, né? A gente tem um exemplo muito interessante, que é o Gamergate, né? E quando, no outono de 2014, a comunidade de jogos Gamergate atacaram as respostas dos jornalistas, dizendo que podem ser consideradas como câmaras de eco. Então, você vê esse grupo usando a seu favor. Sim, e conseguindo mais pessoas, né, que se engajam também com Exatamente. eles, por terem os Exatamente. mesmos pensamentos. A gente viu muito, né, sobre toda essa dificuldade que há de controle. A gente sabe, é sabido, não há controle. As big techs, né, as companhias que patrocinam e usam o desenvolvimento da tecnologia como negócio, né, elas só tendem a crescer. As pessoas mais ricas mundialmente hoje, né, os bilionários, né, eles todos, a maioria, ou pelo menos os primeiros, já são dessa área, né? Então, a gente sabe a dificuldade de controle que há e a dificuldade que o mundo inteiro está passando. Então, a gente falando de armas de disrupção em massa, então, hoje, mais do que qualquer outra arma, né? Porque a gente, como o Gabriel colocou no início, que a gente pensaria em primeira mão que não, mas quando a gente começa a olhar com cuidado para os detalhes, né? Porque a gente também não pode se afastar hoje da tecnologia, então a gente vê que realmente essa é a maior arma e que a proliferação foi total, né? Está em todos os países, em todos os lugares do mundo, os mais simples, os mais desenvolvidos, todos têm acesso em maior quantidade, menor quantidade, em maior intensidade, com menor intensidade, mas todos têm acesso hoje. Eu só queria lembrar, na política, a gente foi exatamente o que você acabou de dizer, que foi o caso do Capitólio e o de 8 de janeiro ou fevereiro, não sei. E muito interessante também nas eleições e as consequências disso, que é segregação, é separação de um povo, de pessoas, né? E o que você trouxe de importante, que é um efeito manada, como disse lá nos parágrafos anteriores, que o que isso faz é com que pessoas que nem sequer conhecem bem a tecnologia sejam capazes de acessar e acabam acreditando naquilo. A gente viu que eles não liam artigos, jornais, eles liam o WhatsApp. Né? Até em estudos que Ancião Parminder passou, ele falou sobre isso também, né? Sobre o fato de que as pessoas tendem muito mais hoje a seguir algo que eles estão vendo no YouTube, algo que eles estão vendo através de influenciadores, né? De forma que não é conferido, não é pesquisado, né? Mas isso chama muito mais atenção, é visto muito mais rápido. No TikTok mesmo é tudo muito rápido, mas ali já traz já é uma forma de comunicação que traz um direcionamento, né? Que leva a um direcionamento, que pode ser o direcionamento errado. Então, é preciso pesquisar, é preciso buscar as boas fontes, é preciso saber como nós estamos tomando o nosso tempo, com o quê, em que, como, né? A leitura, que é muito importante, e cada vez se torna mais obsoleta, porque as pessoas querem tudo rápido, né? Também o advento da tecnologia fez com que todos nós desejássemos tudo mais rápido. Então, às vezes, o mais rápido também é o enganador, né? É o que não é correto. E a gente sabe, com relação a gente traz isso para falar sobre, de uma forma geral, né, dos cristãos, né, porque hoje a gente sabe como que é trazido
como é trazida essa informação e como há polaridade também. Muitas vezes, na época das eleições, dentro da igreja se tornou palco como palanques, né, para fazer campanha e, assim, para disseminar tantas outras informações que não são corretas. E atrás dessa coisa de ser tradicional, de trazer o que é correto, entre aspas, né? Como cristão, muitas vezes, com certeza, está se trazendo a desinformação, está se trazendo aquilo que não representa Deus, o caráter de Deus e o que Deus espera para a gente. Também vimos muito sobre o liberalismo, né? E tudo isso é muito influenciado e muito difundido. Pouco se vê com relação ao que é correto, e a gente sabe o quanto a inteligência artificial, o desenvolvimento da tecnologia tem minado a democracia, né? A gente sabe disso por tudo que tem acontecido e que ainda vai acontecer com certeza, com relação à política, com relação a tudo, né? Julgamentos e tudo mais. O último parágrafo aqui para terminar. Bom, é claro que a inteligência artificial também oferece ganhos de produtividade incríveis que apenas começamos a apreciar. Se este não fosse nosso relatório de principais riscos, estaríamos escrevendo mais sobre eles. Então, nós não podemos ser hipócritas, né, de também banir totalmente a inteligência artificial. Traz, sim, ganhos de produtividade. Mas é o que acontece com as tecnologias revolucionárias, desde a imprensa até a fissão nuclear e a internet. Seu poder de impulsionar o progresso humano é igualado por sua capacidade de amplificar as tendências mais destrutivas da humanidade. O primeiro é adotado e promovido. É o seu poder de impulsionar o progresso humano. O último, subestimado e geralmente ignorado. E é a capacidade de amplificar as tendências mais destrutivas da humanidade. O primeiro é adotado e promovido, o último subestimado, geralmente ignorado. Até que haja uma crise. A ironia é que o terreno fértil da América para a inovação, nutrido por sua democracia representativa, mercados livres e sociedade aberta, permitiu que essas tecnologias se desenvolvessem e se disseminassem sem barreiras, a ponto de agora ameaçarem os próprios sistemas políticos que as tornaram possíveis. Nós vamos ter um estudo, espero, né, sobre esses 10 riscos, vai ter um estudo, se não me engano, é o estudo 8, que fala sobre os estados divididos da América. Nós vamos poder tratar ainda mais sobre esse assunto, esse detalhe do assunto sobre os Estados Unidos estarem disseminando, né, o que no início era uma representação, e a gente bem sabe também, vendo através da profecia, né, era a representação de democracia, né, e hoje está espalhando esse desenvolvimento que está minando com a democracia, inclusive no próprio país. Nós temos estudos também do Ancião Parminder, que fala, né, sobre a tecnologia. Gostaria de convidar a todos a reverem esses estudos. A Anciã Terry também, recentemente, a Carolina fez a tradução de um estudo da Anciã Terry, dos Vespers, que fala sobre a inteligência artificial, um estudo muito importante, até para desmistificar muita coisa que é
colocada de forma errônea, como que a tecnologia, até de uma certa forma, assim, entre aspas, que os robôs, que a tecnologia vai tomar conta, a inteligência artificial vai tomar conta do mundo, e que é capaz de pensar que não é, né? Ali vai se colocando informações, mas não chega ao ponto de se desenvolver, de pensar, de tomar decisões como um ser humano, né? Eu vou pedir só um minutinho, por favor. Se vocês têm, pode fechar, tá bom? Tá bom? Então, é isso. E nós vamos ter também um estudo que vai falar sobre o TikTok, então vai poder trazer mais um pouco sobre a inteligência artificial e o uso dela nas plataformas digitais. Vamos terminar? Se alguém quiser fazer um comentário breve nesse momento, apesar que já estamos bastante avançados, mas se não, vamos nos ajoelhar para fazer uma oração. Eu Sim. queria fazer um comentário rapidinho. Sim. Só para a gente se lembrar do que, o que representou as câmaras de eco no caso do Johnny Depp, Uhum. e no caso daquele Jimmy Savile, porque isso tudo tem a ver com câmeras de eco, tá? E a consequência é extraordinariamente grave, porque ele morreu impune também. Johnny Depp está impune. E no caso daquele bebê que foi atacado pelo Jingle. É Jingle que fala? Sim, sim. Sim, então isso tudo é câmera de eco, onde o que foi usado negativamente foi a própria imprensa, a divulgação de tudo isso e como isso foi visto, né, e julgado pelas pessoas. Sim, muito obrigada pelo comentário, muito propício. Então, vamos nos ajoelhar para uma oração? Maravilhoso Deus de misericórdia, de amor, de justiça. Agradeço imensamente por essa oportunidade de nos reunirmos, de podermos dividir informação, mas que também podemos cada vez mais entender e desenrolar estes caminhos que a profecia está nos demonstrando no dia a dia. Somos agraciados por ter essa oportunidade, mas também temos muita responsabilidade, muito dever a ser cumprido com relação à nossa parte de entendimento, de buscar discorrer os assuntos que estão sendo passados através do Media Broadcast Brasil. E gostaria de agradecer muitíssimo pela oportunidade que nos dás de conhecer o teu caráter e de a cada dia tirar prova disso, que nós possamos nos esforçar cada vez mais para não soltarmos dessas cordas que estão nos levando ao caminho que é estreito, é difícil, mas não é impossível. Precisamos nos esforçar. E quero pedir por mim, por todos neste movimento, por todo mundo, pelos nossos anciãos, pela liderança e por cada um de nós, para que nós tenhamos força neste caminho e continuemos participando. Agradecida por mim e por todos que aqui estão, que o Santo Espírito, seu Santo Espírito esteja conosco sempre. Eu agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém.